gente? Ok, faço sim. Por favor, Sueli. Vamos, então, acalmar os nossos pensamentos, nos conectar com o plano maior. Querido Mestre Jesus, somos gratos por mais uma oportunidade de aprendizado e que a tua luz ilumine as nossas mentes, nos guiando pelos caminhos do conhecimento. Possamos compreender os seus ensinamentos. Inspira-nos na busca incessante pelo saber espiritual e que possamos contribuir com a construção de um mundo mais justo e fraterno. Que a nossa dedicação aos estudos nos aproxime de ti e fortaleça nossa fé. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Assim seja. Pessoal, para quem está chegando agora, uma boa noite a todos. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Médiuns, hoje entrando no capítulo 16, dos médiuns especiais. Então, o que o Allan Kardec ele vai abordar no capítulo 16? Até então, nós estávamos estudando, e Allan Kardec frisou, os médiuns, né, aqueles médios que possuem aquelas habilidades, aquelas faculdades mediúnicas mais comuns. Né? Então, ele se preocupou em explicar como, né, a ação do espírito sobre a matéria, quais são os tipos de fenômeno entre físicos e inteligentes, e quais os médios, os tipos de habilidade mais comuns. Só que ele não podia deixar de lado, tá certo? As outras faculdades mediúnicas, os outros tipos de faculdade mediúnica, que é o que ele vai explorar aqui nesse capítulo 16. Então, ele vai falar sobre o médio de curas, alguns médios bem específicos de efeito físico, né? Então, são aqueles que, por não serem comuns, não quer dizer que não seja importante a gente adentrar e estudá-los, certo? Então, para que ele pudesse, né, para que ele pudesse efetuar esse estudo, ele precisou, né, através do método dele de trabalho, ele precisou primeiro separar o que é médio de efeito físico para médio de efeito inteligente, e para depois conseguir, né, dividir nesses dois grandes grupos, dividir esses grupos e depois colocá-los em subgrupos, tá certo? Então, ele vai, como que ele vai separar os médios? Vai ser de acordo com as suas capacidades e as suas habilidades, tá? Então, um grupo X apresenta tais habilidades, então vão ser colocados em um grupo à parte, e outros, e assim por diante, tá? Então ele vai, é lógico, né, como ele mesmo coloca no capítulo, ele inicia esse capítulo falando que não é uma questão didática, não é uma questão, não tem como, seria impossível, né, ele aprender todos os tipos de faculdade mediúnica, né? Ele teria que ter contato com durante o longo de todos os tempos, né, contato com todos os tipos de médico. Né, poderia, né, ele coloca ali uma ressalva que poderia ter algum tipo de faculdade mediúnica, alguma espécie de faculdade mediúnica que possuísse uma natureza diferente que ele não conseguiu, né, que ele não conseguiu estudar, tá certo? E aí depois ele começa a falar, né, por que os médiuns têm eles têm essas diferenças, né? Primeiro, porque cada médium, né, se encontra em um estado evolutivo, tanto moral quanto intelectual, diferente. Vamos levar em conta também que a mediunidade, né, está ligada a uma questão física, ou seja, a uma questão orgânica, e quando a gente fala em questão orgânica, a gente tem que vir, né, adentrar em estudos, né, do próprio perispírito, que é o que imprime, né, que é o que vai atribuir as qualidades espirituais, né, à matéria orgânica. Então, todo mundo, ou seja, né, como a gente fala, ninguém é igual, né? Então, mesmo os médios colocados no mesmo grupo, numa mesma caixinha, ainda há diferenças entre eles, e algumas diferenças o Allan Kardec vai falar que é importante a gente estudar.
né? Porque nem todo mundo, nem todos os médiuns, apesar de possuir o mesmo tipo de mediunidade, isso não quer dizer que eles vão, ao mesmo tempo, expressar da mesma forma e executar o trabalho mediúnico da mesma forma, né? Isso vai depender de muitas coisas. Aí Allan Kardec pergunta por que é a diferença de médiums, né? Por que é a diferença entre eles? Alguns têm habilidades, alguns estudam e por isso eles aprimoram a sua habilidade. Outros não conseguem, né, não conseguem colocar assim, ter o mesmo efeito que aquele outro, ou porque ele não tem muito estudo, ou porque a própria matéria dele não foi projetada, não foi programada a executar da mesma forma. O compromisso que cada um assume perante a mediunidade não é o mesmo. Né? Então, tem muitas diferenças que precisam ser estudadas e precisam ser levadas em conta quando Allan Kardec foi escrever esse capítulo, né, falando sobre os vários tipos de médium. E depois ele começa, né, a gente vai, né, isso aqui é só uma introdução do que a gente vai estudar. Depois ele começa a debater, né, com a gente que está lendo, com o leitor, sobre a diversidade, né? Por que é importante nós termos a diversidade de médios? Imagina se todos os médios fossem de efeito físico. Imagina se os médios de efeito físicos eles, né, não tivessem espaço, ou se eles mesmos não pudessem se manifestar, e a gente só tivesse médios, por exemplo, do tipo do Chico Xavier, né? Ou seja, a gente não teria estudo, né? Porque a mediunidade é uma oportunidade de estudo do quê? Da vida espiritual, e cada tipo de médium, cada faculdade mediúnica que é expressado por eles é uma oportunidade de estudo para todos nós, não só para ele que está, né, em atividade mediúnica, ele que tem um compromisso no mediúnico, mas para nós, né, ou seja, para nós que estamos estudando o tema, também termos, né, essa vastidade, essa imensidade de diversos médios diferentes é importante, porque cada médium que a gente estuda, ou que a gente, né, consegue, pelo menos, né, o Allan Kardec fala, a gente nunca vai estudar 100% deles, mas a gente consegue, pela grande quantidade ao longo da história que os médios já foram estudados, a gente consegue já ter uma boa base, tá certo? Então, é importante, né, essa variedade mediúnica, primeiro porque isso é uma ferramenta de estudo, tá certo? Outra para o próprio médium, né, a mediunidade aqui como uma evolução, ou seja, como uma oportunidade de evolução. Então, se né, em uma existência, por exemplo, a gente pode vir várias vezes, e várias existências, até muitas vezes seguidas, várias vezes, a cada existência, eu desenvolvo uma faculdade mediúnica, por exemplo. Né? Então o fato de eu praticar e de projetar o meu espírito e o meu corpo para que eu possa expressar essa faculdade mediúnica diferente, isso já é o quê? Isso já é uma oportunidade de evolução. Ou seja, é importante termos, né, se a gente ficasse só com um tipo de médium, a gente não teria tantas coisas boas aqui que a gente está falando, a gente não ia ser possível. E também, se a gente for pensar na qualidade de mensagens. Imagina se todos os médiums tivessem a mesma qualidade, a mesma expressão mediúnica, a mesma prática, né? As mensagens seriam praticamente as mesmas, porque a qualidade das mensagens, né, que são recebidas, a influência moral do médium, a influência intelectual do médium também está ali alinhada, né? Não quer dizer que é somente o médium, tá? Mas para que ele seja um bom instrumento, né? Ele tem que estar alinhado com essas duas asas aí, né? Que a gente sempre fala, né? Que é a moral e o conhecimento, que é o intelectual. Então ele precisa. Então, se a gente não tivesse essa variedade de médiums, as mensagens também não seriam diferentes, tá certo? Então, e a gente precisa, né? A gente precisa que todos os espíritos se comuniquem de uma certa forma, né? Então, são esses pontos principais que o Allan Kardec traz para a gente nesse capítulo.
E é um capítulo assim, né? Então, ele é um capítulo que ele vai trazer para a gente de forma bem metódica, né? Porque ele explica médios por médios, inclusive aqueles que levam no nome do capítulo os médios especiais. Aqueles aqui especiais entendidos não como os não especial por ser melhor, mas especiais por ser menos comuns, tá certo? Então ele vai dar uma atenção maior aquele tipo de faculdade mediúnica, né? Então nós vamos estudar quais são os tipos de faculdade mediúnica que são mais raras, né? Ou que não são tão comuns assim. Então ele vai trazer para a gente, né, montando, né, fazendo quase que um resumo, né? Porque senão lógico que ele trabalhou, né, em textos à parte, né, por exemplo, Faculdade de Cura. Allan Kardec fala sobre isso em outros textos também, mas ele, né, colocou, né, ele trouxe, ele se preocupou, né, como professor que ele era, de trazer para nós esse resumo para a gente entender quais são as faculdades mediúnicas que são mais comuns e quais aquelas que são menos comuns, que são mais raras, tá certo? E para isso, né, a gente, né, como para a gente poder estudar, né, de uma forma, vamos colocar assim, para a gente não estudar correndo esse capítulo e estudar a faculdade mediúnica, por faculdade mediúnica, exatamente como ele propõe no capítulo, a gente dividiu, tá, o nosso estudo aqui, pelo menos em 3 estudos, para a gente focar em cada faculdade mediúnica e entender também qual é o contexto e a importância que tem para nós, né, como médios, não como aquele espírito que está buscando conhecimento nessa temática, né, porque que é importante a gente estudar esse capítulo, não é só para a gente decorar, né, quais são os tipos de médios, o que é médio físico, o que é médio inteligente, a gente precisa entender a importância de tudo isso, né, que a gente está aqui estudando, porque que é importante para o nosso conhecimento, certo? Então, vamos, né, hoje a gente vai compreender a primeira parte do estudo, para que a gente, né, possa começar aqui o nosso estudo, né, eu pensei em uma certa dinâmica aqui para a gente. Quando a gente, né, pensa, né, em mediunidade, vem uma imagem na nossa cabeça, vem uma palavra-chave na nossa cabeça, né, vem algum médium específico, né, sempre quando a primeira imagem, a primeira palavra que vem em nossa mente. Então, a nossa brincadeira, eu vou querer que vocês escrevam ali no chat, esse mesmo chat onde a gente coloca o nosso nome, tá bom? Não, a gente vai fazer, vamos pensar, tá, em uma palavra-chave para essas palavras aqui. Por exemplo, né, nós estamos falando qual o nosso tema. Nosso tema são vários tipos de médicos, tá? Então, nós temos os videntes, nós temos os auditivos, os psicográficos, né? Então, como eu coloquei ali, qual é a primeira palavra que vem na nossa mente quando a gente vê qualquer tipo de mediunidade, tá? Pode ser outras. Então, a gente vai colocar assim, exatamente como está aqui no exemplo, pessoal. Qual é a faculdade mediúnica que eu escolhi, colocar no chat agora, e qual é a palavra-chave que vem na minha cabeça. Uma palavra só. Uma palavra só. Tá? Não pode copiar o exemplo, tá, pessoal? Só o exemplo. Pode pegar o mesmo tipo de faculdade mediúnica, tá? Mas uma palavra. Pode colocar ali no chat, pessoal. Pode começar a escrever. Vamos ver que palavra a gente vai. Então, eu vou escolher uma. Olha aqui o passo a passo, pessoal. Vou escolher um tipo de faculdade mediúnica. Tanto faz, aqui são vários exemplos, e vou associar ela a uma palavra. Eu vou compartilhar aqui no chat, quem quiser falar também pode abrir o microfone e falar, tá bom? Mas pode ter que ser uma palavra só. Visão, missão. Muito bem, Edson. E mais, pessoal? Vamos colocando aqui. Ô, Valéria, mas coloca assim, escolhe qual é o tipo de mediunidade. Então, Ana, quando eu penso em mediunidade, para mim eu penso em Sim, comunicação, e daí eu de uma forma geral. de uma forma geral, para qualquer uma delas não deixa de ser, né? Agora eu posso escolher Sim, uma palavra que seja mais específico para um e não. isso. O nosso jogo é esse, é uma palavra só. É uma palavra só para uma categoria específica. Tá.
médium psicográfico, intuição. A Mônica, escuta. Esse escuta é um médico. Um médium auditivo, Mônica? Denise, Isso, é psicofonia. auditivo, eu coloquei escuta. Auditivo. Isso, eu O coloquei médium, errado. tá É. certo. Médium, Denise, psicofonia. Sensibilidade. Pensa, pessoal, pensa numa palavra que você acha que combina realmente com aquele tipo de faculdade mediúnica. Como fosse o exemplo aqui. Como uma palavra-chave, é como se a gente pudesse, tivesse que definir em uma palavra. Né? Se alguém chegasse e falasse, me defina os médios dividentes em uma palavra. Intuitivo, sensibilidade. Não pode colar para a palavrinha do amigo, hein? Pode Escrita. falar. Não colei, não, Ana. Nem te Tô vi. brincando. É que eu tô com o chat aqui aberto para poder visualizar. Quem falou? Oi, Ana, é Milka. Oi, Milka, pode falar. Escrita, ali na parte psicográfica, escrita, um desabafo. Pode ser, pode ser. Psicografia, psicógrafo, inspiração. Glaucia, quem mais, pessoal? Gente, aqui não tem certo nem errado. Pode ficar à vontade. Só para a gente tentar em palavras-chave de definição. Olha só, é difícil, né? Mas o trabalho do Allan Kardec escrevendo este capítulo aqui. Seu grato, consolo. Muito bem, Maria José. O que mais, pessoal? Alguém gostaria de falar e não está conseguindo escrever, por exemplo? Ô, Ana, eu coloquei visão ali porque é a que mais chama atenção. Mas eu acho que todas elas fazem parte de uma determinada missão, né? Sim, Acho que eu poderia sim, colocar todas ali. sim. Mas, assim, é como se você fosse definir, né? A visão aqui seria o médio de dupla vista, a evidência, né? Se você E, fosse definir essa visão, qual palavra-chave você ia colocar? com Os médios certeza, videntes, por com exemplo. certeza é uma missão, algum objetivo tem, né? Sim. Mas se a gente Beleza. fosse tentar definir, que é o que o Allan Kardec colocou aqui, pessoal. O Allan Kardec ele vai, né, definir para a gente a faculdade por faculdade. Então, nós temos a palavra missão, consolo, inspiração, sensibilidade, suporte, comunicação, intuição, missão de novo. O que mais, pessoal? Alguém gostaria de falar? Pode falar, Sueli. Então, o que eu coloquei ali, eu coloquei de acordo com a minha experiência, né? Sim. Porque eu participava de um outro centro espírita, participava das reuniões Mas mediúnicas. sobre a sua experiência, espera um pouquinho, que já vamos falar disso. Tá legal. Segura aí, Sueli, segura aí. Agora eu quero só uma palavra, pessoal, uma palavra. A missão, né, como Eras pontuou aqui, né, ela pertence à mediunidade como um todo, não o conceito como um todo. Mas, assim, se a gente fosse definir os tipos de faculdade mediúnica, por exemplo. Ó, vocês viram aqui, a gente tem, né, os que a gente escolheu, né, os médios videntes, né, talvez um dos mais comuns, os audientes, né, ou auditivos, também muito comum, e os mais comuns ainda, qual é? Os psicográficos, né, ou os de psicografia. Saímos aqui o de cura, né, que a gente tinha falado. Mais alguém, pessoal, gostaria de cura, alívio? Tudo bem? Mais alguma palavrinha, pessoal? Ou alguma outra faculdade mediúnica diferente que não foi colocada aqui, pessoal? Uma que a gente estudou bastante no início do capítulo não, da segunda parte, né, da obra. Os médios de efeito físico, como que a gente poderia definir? Qual palavrinha a gente podia colocar para eles?
Vocês Pioneiros. acham? Oi? Pioneiros. Pioneiros, né? Foram os Qual primeiros, né? palavrinha? Sim, sim, podemos falar. Uma palavrinha que define ele, por exemplo, efeito físico, me vem à mente objetos, pancadas, que mais? Eu Ele colocaria Oi, Glaucio, pode falar. fluido vital, Fluido ectoplasma. vital, isso. Tá bem. Aí já tá ficando mais chique, né, Glaucia? As palavrinhas mais chiques. Pois é. O nível, é um joguinho um nível mais alto. Ruídos, muito bem, isso mesmo. Né? Olha quantas palavrinhas, pessoal. Né? Isso, por que a gente está fazendo essa brincadeira aqui? Né? Para a gente entender exatamente a essência, né, do capítulo. O que o Allan Kardec quis fazer? O que ele fez para a gente, né, aqui no capítulo que nós estamos estudando. Ele se preocupou, imagina, ele analisou, vinha para ele milhares de mensagens e ele visualizou muitos fenômenos e ele precisava catalogar. E para que eu possa, né, então eu tenho que pensar em algumas palavras-chave para conseguir separar os tipos de faculdade mediúnica, né? E quando a gente vai fazer esse exercício, que é o que o Allan Kardec fez, até porque, lembra, né? Ele também tinha um trabalho dele, também participava quando estava ali compondo o Espiritismo, ele também tinha a parcela dele de ajuda. Então, muitos dos textos do trabalho, esse trabalho de poder fazer o catálogo de médiuns, né, né, que essa parte mais de professor mesmo, ficou para ele essa missão, entende? Então, esse capítulo, né, apesar que ele coloca ali, depois nós vamos ver que ele foi supervisionado pela equipe espiritual, como sempre foi, mas em especial para esse capítulo, por dois espíritos bem famosos, que é o Erasto e o Sócrates, tá certo? Quando ele colocou em análise esse capítulo justamente para poder, que era tão sério, né? Ele estava ali trazendo para a gente os vários tipos de médios, e ele queria ver se a equipe espiritual que estava ali com ele aprovava, né? E esse capítulo passou por várias mudanças, revisões, que é o que ele até conta para a gente no corpo do texto. E quando a gente começa, né, quando a gente fez essa brincadeira agora, de poder juntar as palavras, né, de fazer essa conexão, de tentar definir os termos, foi exatamente, né, o que Allan Kardec fez, e que a gente pode ver, né, é difícil, né, quando a gente, né, definir uma palavra, uma faculdade mediúnica tão complexa, uma classe mediúnica tão abrangente, né, a gente tentar achar algumas palavras-chave para poder compor os conceitos. Mas foi exatamente. E quando a gente vê, né, são várias palavras diferentes aqui que a gente colocou, né, e todas elas, né, todas elas estão em um único tema geral comum, que é a mediunidade. Então, assim, né, para a gente entender, né, como é tão complexo e exige de nós um estudo muito grande, né, uma tarefa muito grande, uma missão nossa também de estudarmos de a gente perceber, né, de quanto tudo isso é complexo. E é o que o Allan Kardec fez isso, né, para a gente, trouxe para a gente, né, ele foi instigando os conceitos de análise que ele fez e que a equipe espiritual ali que estava ali no pé dele, ali ajudando, né? Então, ele já trouxe para a gente já pronto, né? A gente não precisou rever e fazer essa pesquisa ou ir até o grupo mediúnico para a gente ver quais são os tipos de médios que são mais comuns. Eu tenho mais médios videntes ou mais médios de cura, por exemplo. O Allan Kardec já fez isso para a gente, já ofereceu para a gente uma grande amostra. Bom, mas só pelo jogo de palavrinhas aqui que a gente fez, a gente percebe, né, o quanto é difícil, né, e o quanto é complexo, não, né, melhor dizendo, né, ou seja, a mediunidade é tudo isso, né, ele é um alívio, ele é uma cura, né, ela é uma sensibilidade, uma faculdade do espírito, ou seja, olha quantas, né, com todas essas palavrinhas que a gente colocou aqui no nosso estudo, a gente pode definir, né, então, né, então o Kardec ele quis trazer para a gente, olha,
é difícil, mas não é impossível, né? A gente sentar e estudar e tentar entender, né? Porque assim, a gente precisa não somente decorar, né, Alice? A gente, o que é médio de efeito físico, o que é, né, o que é o médio vidente, né? Assim, isso o Allan Kardec já vai trazendo um texto para a gente, né? Então, só que a gente precisa, né, o que é a proposta aqui do estudo, a gente precisa entender realmente o que a gente está lendo. Agora sim, né? Agora sim, vamos para a nossa, né, Sueli, que estava falando, né? Vai ser aquela atividade que eu coloquei ali no nosso grupo do WhatsApp, e algumas pessoas já, né, já falaram que querem participar, onde a gente vai ter, né, justamente, né, cada experiência, ainda mais com um tema tão vasto que é a mediunidade, por isso que, para a gente já começar a esquentar aqui o nosso grupo de estudo, eu vou querer que a gente pense, né, em um contexto que a gente viveu, que marcou a gente, ou seja, que teve impactos, né, que teve alguma emoção e algum ensinamento também, tá? Com o tema, logicamente, a mediunidade. Alguma vivência, seja em grupo mediúnico, para quem já está trabalhando em grupo mediúnico, seja como aluno da casa, alguma experiência algum médium, né, que a gente viu trabalhando. Então, eu queria, assim, que vocês compartilhassem, tá bom? E a gente vai depois conversando história por história. A gente colocou, né, e vamos começar assim, eu lembro, acho que foi a Mônica, né, e a Angélica e a Sueli, que tinham colocado ali, já tinham se candidatado ali pelo grupo do WhatsApp. Então, assim, ao contar a história, pessoal, quando a gente for pensar agora a nossa história, o que marcou pra gente, a gente vai tentar responder com essas 3 perguntas aqui. Então, primeiro, qual é a experiência mediúnica que eu quero compartilhar aqui? Depois, vou ter que contar onde eu estava, qual era o contexto, né? Quais os sentimentos e os impactos que aquela experiência que eu tive. E depois, os ensinamentos, né? Do que aquilo foi me passado. Então, quem gostaria de começar a fazer essa troca aqui de experiências mediúnicas? Temos aqui a Mônica, a Angélica, a Sueli, que tinham começado primeiro. Quer começar, Sueli, já que já estava falando? Por favor. Agora eu posso. Então, como eu disse, eu participava, né, das reuniões mediúnicas no Centro Espírita, que eu participava em outra cidade, e assim, foi orientado, a gente tinha um momento de psicografia, e foi orientado que a gente escrevesse o que viesse na cabeça. Não importava que fosse só uma palavra, que fosse uma frase, não importava, a gente tinha que se soltar, né, que deixar fluir. E assim, no começo, começava a vir umas frases, assim, tipo, boa noite, irmãos, queridos irmãos. Aí eu pensava, não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou sendo influenciada pelo momento, né, então não escrevia. Fui deixando acontecer. Até que um dia começou a vir na minha cabeça assim, escreve, como cobrando, né, que eu escrevesse. Eu falei, quer saber? Eu não vou falar nada de errado mesmo, então vou escrever. E aí comecei a escrever, e sempre pequenas mensagens, mas mensagens de amor, de incentivo. E eu comecei, ainda assim, eu pensava, nossa, mas é coisa da minha cabeça. Só que eu fui analisando, e assim, eram palavras, termos que não são meus, que eu não usaria, né, que não estão no meu vocabulário. E daí eu fui aceitando, né, fui entendendo que realmente eu estava sendo intuída. Aquilo não era da minha cabeça, estava vindo de um outro, né? E interessante que, assim, alguns só vinha mensagem, não tinha nome, né? Aí um dia começou, depois que eu escrevi a mensagem, eu já ia soltar o lápis, aí vinha assim, Jorge, Jorge, Jorge,
Era muito engraçado, porque era parecia que estava forçando, né? Aí eu escrevi Jorge, eu falei, deve ser Jorge, né? E, assim, muito interessante. E um sentimento que me vinha era que, assim, eu estava treinando, né? Estava no começo e eu sabia que era um treinamento para mim. Mas eu sentia que aquele irmão que estava me passando as mensagens, ou aqueles irmãos, não sei, também estavam treinando, também eram novos, né? Na reunião mediúnica e também estavam aprendendo. Isso era um sentimento meu, uma coisa que vinha assim, eu não sei explicar, eu acho que é intuitivo também. Então, eu me sentia bem, né? Boas mensagens, e eu me sentia ajudando, né? Colaborando. Eu achei isso muito legal. Essa é a minha experiência. Obrigada, Suelipe, por você compartilhar. E essa experiência que você contou do Jorge, né? Ela repetiu outras vezes com o mesmo espírito ou não? Não, foi uma vez só. Foi uma questão única. O Jorge foi meio um exemplo, né? Houve outras com outros nomes que eu, assim, agora não recordo, não gravei, porque não era importante, né? Gravar nome Sim, e nenhuma mensagem específica para nada, para ninguém. É por isso que eu digo que era treinamento, tanto do meu lado quanto do lado espiritual. Era treinamento. e era uma mensagem, como que era essa mensagem, a natureza da mensagem? Eram sempre mensagens de apoio, de incentivo, de agradecimento pela nossa ajuda, pela equipe mediúnica, né? E uma coisa que acontecia bastante era que os outros médiuns que estavam ali e que psicografavam também, algumas vezes as mensagens eram parecidas, tinham o mesmo assunto, sabe? Alguma coisa que aconteceu durante a reunião mediúnica e que eles ou agradeciam ou falavam alguma coisa a respeito. Então, às vezes, 2, 3 mensagens parecidas com o mesmo assunto. Entendi. E quais os ensinamentos, assim, que você retirou dessa experiência, desse treinamento, né, que você colocou? Uhum. É que assim, a gente está em contato mesmo, né? Eu aprendi e acabei acreditando cada vez mais que a gente está em contato. Que Porque há esse intercâmbio, né, que há essa isso, comunicação, né? isso, que eles precisam de nós para essa comunicação e que nós precisamos deles também, porque as mensagens sempre traziam um ensinamento para nós, né? Que Sim, estamos aqui encarnados e precisamos dessa experiência deles para nós crescermos, para nós entendermos melhor a, a, a nossa situação. exatamente. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Sueli, da experiência dela? Ou sobre a experiência dela, algum comentário? Essa questão, por exemplo, né, que ela falou dos... Pode falar, Glaucia. Ah, desculpa, quer terminar de falar? Não, por favor, pode falar. Não, eu ia perguntar para a Sueli assim, se quando ela saía embora dessas reuniões mediúnicas, Acho que a Glaucia... Vamos ver se ela volta. Acho que caiu a conexão dela, né? Vamos ver se ela... mexia voltou. aqui, acho que saiu. Imagina. Eu ia perguntar para a Sueli se quando ela sai. Nossa, caiu de novo. Deixa eu parar quieta aqui, que eu mudei de ambiente para ir mais perto do Wi-Fi e acho que se conectou.
Fica tranquila, Eu ia Glaucia. perguntar para a Sueli o seguinte, ó, se quando ela saía da reunião mediúnica, se ela ficava confortável ou se ela, mesmo sendo mensagens de amor, de incentivo, se ela se sentia incomodada, assim, vamos falar de um português vulgar, se ela se sentia acompanhada por essas entidades para casa, ou se encerrava ali. Assim, na minha percepção, eu ia para casa tranquila, não me sentia incomodada de forma alguma, e o que me vinha, né, de sensação é que eram mensagens de irmãos da própria equipe mediúnica, da própria equipe espiritual, né? Assim, como nós estamos estudando, eles estavam ali também para estudar e para aprender. Então, não me acompanhavam, não. Ali era a casa deles, era ali que eles ficavam. Nessa experiência, eu não senti a companhia de ninguém, não. Senti em outras experiências, mas nessa, não. Nessa, eu ficava tranquila, aliviada por estar contribuindo, ficava feliz, né? Por ser sempre boas mensagens e eu me sentir ajudando aquele irmão ou aquela irmã, nem sempre eu sabia quem era, porque nem sempre se assinava, né, a mensagem, Sim. mas eu me sentia muito bem, nunca tive problema com isso, não. Esse exemplo, né, que a Sueli passou para nós, é o que acontece nos grupos iniciais práticos, né, na verdade, os estudos práticos, que não deixa de ser um estudo inicial da faculdade mediúnica, né, quando os médiuns ali, os possíveis médiuns, de uma forma, né, aqueles que, lógico, aqueles que são ostensivos, né, eles têm um outro andamento, né, mas aqueles que estão desenvolvendo a faculdade mediúnica, eles têm, né, a gente passa por um treinamento, né, onde, lógico, que a casa espírita, né, ela vai treinar aquelas faculdades mediúnicas que serão de interesse para ela, né? Então, são essas mais comuns, né, o de fala, né, a psicografia, né, esses instrumentos mais comuns, então são esses que vão ser mais incentivados e mais treinados. E a equipe espiritual que assiste, os alunos que ali estão sendo preparados, é uma equipe espiritual, normalmente do grupo, do centro, né? É uma equipe espiritual mais elevada, e eles, justamente porque o médium ainda está aprendendo, ainda tá se formando em como um instrumento, ele não vai ter contato, né, de forma imediata com alguns tipos de comunicação um pouquinho mais pesada, vou colocar assim. Porque ele não tem esse equilíbrio, ele não tem ainda essa educação mediúnica para poder saber lidar com isso. Então ele está o quê? Ele está sendo o quê? Ele está afinando ainda o seu instrumento. Então ele precisa, né? Então vai vir sim mensagem de apoio, de consolo, muitas vezes alguma mensagem de um puxão de orelha, né? Mas sempre com muito carinho, sempre com muita paciência. Então, assim, serão esses primeiros traços, vamos colocar assim. É por isso, tá, que temos muitas mensagens, como a Sueli também frisou, né, no exemplo dela, muitas mensagens repetidas, com o mesmo teor, vamos colocar assim. Né? Até porque os espíritos que ali estão se comunicando, sempre o nosso protetor está ali, muitas vezes ele se comunica, muitas vezes o mentor do grupo, ele se comunica, né? Porque eu falei aquele que vem dar uma mensagem de carinho, de paciência, mesmo com um puxão de orelha, mas ele vai falar com muita educação e com muita paz na escrita ou na fala, né? Então vão ser expressões mediúnicas, comunicações ainda bem calmas, né? Tanto que o primeiro exercício, quando a gente começa a praticar, é tentar essa sintonia com o nosso anjo da guarda, ou o espírito protetor, como a gente quiser chamar.
tá certo? Então, assim, não vai ser, né, o anjo da guarda é sempre um espírito até mais elevado, né, do que nós. Então, não vai vir uma comunicação violenta, ou um espírito sofredor, por exemplo, né, depois, né, que o médium passa por esses estudos iniciais, aí sim que ele vai estar preparado fluidicamente, emocionalmente, né, de forma, ele vai já estar mais treinado para poder servir como instrumento para outros tipos de trabalho mediúnico que exigem mais, ou seja, que eu preciso de mais habilidade, que é o que o Allan Kardec está trabalhando aqui no capítulo, né? Vou precisar de mais qualificação para poder trabalhar em grupos, não é mais sérios, mas em grupos que trabalham com alguns tipos de espíritos que vão demandar um pouquinho mais de trabalho, tanto fluídico, quanto, ou seja, de todos os tipos que a gente imaginar. Né? Então, eu vou precisar de um médium mais gabaritado, mais experiente, né? Aí sim, os tipos os tipos de comunicação começam a ser diferentes. Né? A gente não percebe uma linha de parece que está tudo igual. Né? Essa percepção que nós temos é mais para estudos iniciais, né? A não ser, né, que a gente tem um médium, por exemplo, que já é um médium experiente, mas é um médium que não, vamos colocar assim, que ele não se afina mais, vamos colocar assim, ou ele não estuda, ou ele estava deixando alguma coisa de lado importante, e ele dá o mesmo tipo de comunicação, ou o mesmo espírito, né? Aí sim, temos que, a gente tem que se preocupar. Portanto, quando o Kardec vai tratar dessas questões um pouquinho mais para frente, tá? Mas, de uma forma geral, né, cada um vai expressar com uma habilidade diferente, mesmo sendo médios mesmo pertencendo a uma mesma classe, mas a gente vai expressar de forma diferente. Agora, quando estamos nesse início do estudo, é comum, né, essas mensagens de amor, de carinho, né, como a gente está comentando. Mais alguma coisa, Sueli? Não, era só essa minha experiência mesmo. Até falei bastante, né? Imagina, é para isso mesmo que estamos aqui. Obrigada, Sueli. Eu que agradeço. Agora a Mônica. Bom, Cadê gente, você, Mônica? tô aqui. Tô aqui. Eu não tenho a minha mediunidade muito educada ainda, porque eu comecei estudar há pouco tempo, mas eu tenho histórico de várias manifestações, só que eu nunca aceitei a mediunidade, na verdade, né? De um tempo para cá que eu passei a aceitar isso como algo mais natural e buscar educá-la, né? Então eu vou contar uma experiência que aconteceu dentro do próprio centro espírito, que eu acredito que foi a mais marcante para mim e foi a que fez eu entender que realmente não era coisa da minha cabeça. Eu fazendo o ESG 1, tinha uma colega que perdeu a filha há pouco tempo, e ela chorava muito, ela sofria muito, ela ainda sofre, ela tem alguns problemas decorrentes disso. E por várias vezes eu perdi a consciência durante as aulas e ia para outros lugares e sempre via pessoas e conversava com pessoas, enfim. E um dia veio uma moça com uma blusinha cor-de-rosa, cabelinho preso, calça jeans, cintura alta, falando que era filha dessa colega. Eu não consigo nem lembrar o nome dela, para vocês terem uma ideia. E ela falou assim, ó, eu vim aqui porque minha mãe sofre muito, minha mãe não me deixa seguir, eu também sofro, mas eu não posso ajudá-la, e a gente fica nesse sofrimento mútuo, e eu não consigo seguir, ela não consegue viver, e isso me incomoda, né? Resumindo o que ela falou para mim. E eu não falei para essa colega, até porque eu não tinha preparo, e não sabia se era loucura da minha cabeça, enfim. Fiquei quieta. Aí ela veio de novo, até que um dia essa colega falou para mim assim, você tem alguma coisa para me falar? Porque eu tenho certeza que é você que vai trazer notícias da minha filha. E aí eu acabei falando para ela, descrevi, ela começou a chorar, porque ela falou que ela realmente preparou no velório a menina com aquela roupa e fez um combinado com ela,
que o dia que ela quisesse se comunicar, ela ia falar da blusinha cor-de-rosa e do cabelo amarradinho e dos detalhes que ela arrumou. Depois ela veio mais umas 2 vezes em aula falar comigo, dar o recado para a mãe dela, uma vez por causa de um bolo que a mãe dela fez, eu não sei se era aniversário dela, mas ela falou que ela sente o cheiro do bolo, ela sente a presença, ela sente o carinho, mas ela não pode mais comer o bolo, enfim. E aí ela sempre falava que ela queria que a mãe não sofresse e tal. E a mãe dela até falou para mim, depois desse dia, que foi um consolo muito grande para ela e que fez ela ter força de continuar essa mensagem dela. E depois disso, ela veio nesse período, depois ela nunca mais apareceu, nunca mais falou nada. Então, para mim foi uma coisa que não me deu receio, eu duvidava se realmente era, mas ao mesmo tempo foi uma sensação de amor mesmo, de carinho, e eu sentia vontade de abraçar a mãe dela, sabe? Eu sentia vontade, tanto que eu abracei, a gente tem uma ligação bem forte hoje, mas assim, eu realmente senti todo aquele amor, toda aquela energia, todo aquele sentimento, e ao mesmo tempo eu senti também todo o sofrimento que as duas carregavam, né? Então, essa foi a minha experiência, e o ensinamento que isso me trouxe é que se eu escolhi isso, se eu optei por isso no meu plano espiritual, não tem para onde eu correr, né? E pelo fato de eu não educar isso, ela não vai sumir, né? E eu vou estar deixando de ajudar pessoas, de ajudar seres, porque não é só com pessoas que às vezes eu tenho esses, às vezes até com doença de animais, e com essa questão da cura também, de prever, de não prever, né, porque prever não é uma palavra, mas assim, eu não sei os termos corretos ainda, né, mas tem uma série de coisas que acabam se manifestando. Então o ensinamento maior para mim foi isso, porque não tinha como eu saber a cor que a blusinha da menina, não tinha como eu saber como que era a menina, a cor do cabelo, não tinha como eu saber nada, e eu descrevi a roupa que ela foi velada, né? Então, para mim, isso foi bem marcante. Bem forte, né? A sua experiência, né, Mônica? Deixa eu só entender. Então, você estava ali em aula, né, no centro, aí você a viu como uma evidência ou num estado de emancipação? É como se eu não tivesse na sala de aula. É como se eu tivesse. Que assim, é difícil explicar, mas é como se eu tivesse dentro da minha mente conversando com ela. Tipo, como se a gente estivesse em outro lugar, eu e ela em outro lugar, mas eu estava ali, eu conseguia ouvir o que as pessoas falavam na sala, mas ao mesmo tempo eu estava conversando com ela. É como se dentro da minha mente tivesse um lugarzinho você estivesse paralelo. dividindo, né? Isso. Aí, A sensação quando você era estava essa. conversando, você conseguiu visualizá-la exatamente Sim, da forma que ela fala, blusinha, né? Todas essas sim, questões. sim. E outras vezes também no centro eu já vi pessoas, tipo, sentadas assistindo palestra, tipo, já tive outras, mas assim, não é de olho aberto, é tudo na mente. Tipo, eu abri o olho, olhava, não tinha ninguém na cadeira. Mas Sim. na minha mente tinha as pessoas e dava para descrever certinho, assim, dava para ver, e depois eu procurava, tinha uma pessoa, tipo, uma pessoa encarnada e uma desencarnada, né? E aí eu via, tipo, uma cena, e aí eu olhava para frente e falava assim, nossa, aquela pessoa tá ali, então, tipo, provavelmente era algum ente dela que queria conversar. Se comunicar, né? Exato. Alguém sabe, pessoal, o nome desse tipo de atividade que a Mônica contou, né? Que ela se expressa dessa forma? Não seria o que ele chama de vidência, apesar de ter uma dupla vista, né? Ali aliada a esse tipo de fenômeno de mediunidade. Quem sabe? Clarividência, Ana? Também seria a clarividência, né? Quando a gente visualiza o espírito, mesmo com os olhos abertos, tá? A gente, quem é que enxerga, né? É a nossa alma, né? Ou seja,
A nossa alma tem, ela percebe, é um espírito, lógico, inteligente, mas ele que percebe, né? O vidente ele enxerga, ele pode fechar o olho, ele vai continuar enxergando, né? Mas olha o exemplo que ela contou, né? Que é como se ela tivesse estando, né, em dois lugares ao mesmo tempo. Ela estava ali na cadeira, ali no centro, na aula, e ao mesmo tempo, né, ela se viu, se projetou, né, em outro ambiente. Bicorporeidade? Então, a pessoa tem que estar, ela tem que estar o quê? Materializada, né? A Mônica não estava, né? Como é que a gente pode, né? Olha, é isso que o Kardec fez, a gente fez esse exercício. Como que eu posso classificar essa mediunidade? Porque ela não estava, ela não apareceu de forma materializada em outro local. Pode falar, Sueli. Seria desdobramento? Sim, desdobramento. Né? Uhum. Que é um tipo de emancipação da alma. Né? Então, por exemplo, meu corpo está aqui, né? como o corpo dela estava ali sentado na cadeira, certo? Só que houve o que a gente vai chamar do que de uma emancipação da alma exatamente semelhante, né? Como acontece quando a gente dorme, quando a gente sonha, ou seja, a alma se emancipa e ao mesmo tempo ela sofre a influência, a percepção do ambiente onde o corpo dela está, tá certo? Só que ao mesmo tempo ele se desdobra e ela consegue visualizar o mundo, entre aspas, paralelo, né, que convive conosco, que é o mundo espiritual. Né? Então, muitos médios se comunicam assim, né, se expressam assim. Tá? Então, e ao mesmo tempo, são o quê? Eles são audientes. Então, por exemplo, nem sempre quando eu tem um médium ali na minha frente, eu vou dialogar com esse médium. Nem sempre o médium, tá? Nem sempre o espírito se encontra ali do lado do médium. Na figura que a gente imagina, na mesa mediúnica, né? O médium sentado e o espírito ali do lado. Nem sempre. Muitas vezes esse espírito se encontra em um hospital, se encontra, vamos colocar, em uma colônia, né? E o próprio médium se transporta, ele se desdobra, tá? Onde está esse espírito. E como que ele vai falar as impressões dele, né? O corpo físico dele está falando, ele está acordado. Só que a alma dele está emancipada. Se encontra naquele local que muitas vezes o espírito está ali. Ele não pode sair daquele local. E ali, então, assim, e isso é questão, assim, de minutos, né? Logo, esse fenômeno, essa emancipação se cessa, certo? Então, nem sempre o espírito, né, para a gente tirar essa imagem, nem sempre ele está ali, colado, né, do lado do espírito. Muitas vezes o médium ele vai ali pegar essa mensagem, vai se comunicar, ele vai até o espírito, certo? E é muito comum, né? Então é semelhante ao que a gente, né, como o Kardec, inclusive, faz essa comparação com o estado de sono. Né? Então, o sono, o que é o sono? Né? O sono, o corpo físico dorme, mas a alma se emancipa, ela se desdobra. Tá? E há vários estudos, né, assim, que que relatam para a gente, né, o que a alma consegue se desdobrar. Justamente porque o espírito ele não se encontra preso no corpo, né? A gente está ligado, né, pelos fios do nosso corpo sutil, fluídico, que é o perispírito, mas a gente não está aprisionado. Então, por isso que o tempo todo a gente pode interagir, né, com o mundo espiritual através de emancipações, que a gente vai estar, né, vai colocar aí mais específico, conhecido, como a Sueli falou, de um desdobramento. O sonho é um tipo de, uma saída, né, que a gente tem todas as noites, é uma saída que o nosso espírito, né, que a gente, enquanto espírito, a gente consegue usufruir, estando encarnado. O próprio André Luiz, né, ele aprofunda um pouquinho essa temática, onde ele vai colocar que alguns espíritos, aí eu estou falando de espíritos, não estou falando de alma, eu estou falando de espírito que está desencarnado, ele também consegue se desdobrar.
ao mesmo tempo, né, é como se o espírito se dividisse, né? Então, ao mesmo tempo, ele está em um ambiente, né, e ele pode atender outro espírito ao mesmo tempo em outro ambiente, ou se comunicar, ou conversar, tá? Então, é um estado do espírito. O espírito, justamente por ele ter essa matéria, né, nós, no caso aqui encarnado, temos duas matérias, a gente consegue se manifestar, né, de várias formas. Uma delas é essa, né? Então, é possível, uma hipótese aqui. A gente está tentando fazer o exercício do Allan Kardec, né? A gente está tentando catalogar a faculdade ou o tipo de mediunidade que a Mônica ela viveu, né? Da forma como ela contou para nós, ou seja, ela, né, dá a entender que é realmente um desdobramento. E nem todos se expressam isso. Tá? Tem muitos médiums, né? Às vezes, né, a gente, por exemplo, está em uma mesa mediúnica, e depois da mesa mediúnica, e depois vamos colocar assim, depois dos trabalhos mediúnicos, o dirigente vai fazer a avaliação, né? Nem todos a gente escuta daquele colega, vamos supor, a Mônica, se estivesse em uma avaliação, ela poderia falar, né, contar para nós essa experiência, e eu ter o mesmo tipo, né, fui caminhada para o grupo também com o mesmo tipo de faculdade mediúnica, mas eu não me expresso da forma diferente. Ou seja, eu não tenho essa percepção de estar em outro ambiente. Né? Para mim, um espírito, eu estou vendo ele ali, ele está ali conversando comigo como se estivesse sentado ali do meu lado. Né? Então, assim, são exemplos. Né? Então, todos os médios, justamente, porque uns conseguem e outros não conseguem, justamente porque a gente gosta de qualidades e habilidades diferentes. Né? E quando a Ana Kardec começou a ouvir né, várias experiências que foram vindo através de cartas, vindo através de relatos dos próprios médios que vieram trabalhar, então ele pôde ver mesmo, ele pôde perceber, olha, nem todos os médios são iguais, nem todos os médios se expressam de forma igual. Justamente porque estamos falando de habilidades diferentes. O que mais gostaria, gente? Temos a Angélica, não sei nem se a Angélica está online, ela falou que estava fora de casa, né, que ela não conseguiria participar. Gente, alguma questão ainda sobre a experiência da Mônica? Pode falar. Quem levantou a mão? A Glaucia. Oi, Glaucia, pode falar, Glaucia. Não, me surgiu aqui uma dúvida com relação a essa questão da Mônica. Como que a Mônica poderia evitar esse tipo de comunicação? Por exemplo, ela está num lugar, numa festa, alguma coisa assim pública, em que o espírito se manifesta. Mas ela, por exemplo, ela poderia evitar esse tipo de comunicação? Isso é uma questão de educação mediúnica? É uma questão de prática, né? Uma questão de prática. Porque, assim, quando a faculdade mediúnica, ela está o tempo todo, né? O médium, ele está o tempo todo, ele é médium, não é só médium ali no grupo mediúnico dele, uma vez por semana, por 2 horas, né? Só que ele sente, né, ostensivo ou não, ele está o tempo todo ligado ao mundo espiritual. E o mundo espiritual está o quê? Intervindo na nossa vida, na nossa mente, o tempo todo, certo? Então, o que a gente fala quando é essa faculdade mediúnica, quando é a educação mediúnica? Que a gente tem que ter um equilíbrio. Porque você imagina se, mesmo no seu caso dela, se isso é expressivo, se é ostensivo ou não. Mas vamos supor que isso comece a atrapalhar as outras atividades da vida dela, e ela precisa dar conta, ela tem demandas dela como um espírito vivendo entre nós, como um espírito encarnado. Então, você imagina se isso fosse de uma forma habitual, e isso fosse atrapalhar, precisa afinar isso. Né? Então, tem alguns exercícios práticos onde você tem que cortar a sintonia. Né? Então, por exemplo, muitos dos exercícios que a gente faz quando a gente está aprendendo, né, a ser médium, vamos colocar assim, né, lá na escolinha do centro. Então, muitos exercícios a gente faz? A gente faz exercícios de prece, exercício de
de elevação de pensamento, né? Ou seja, quando a gente nesse exercício, a gente vai aprendendo a ter um controle do que a gente sente, de como essa faculdade mediúnica se manifesta, né? Então, assim, eu sei como que funciona, então eu não posso dar vazão a todo momento só porque o espírito quer se comunicar ou porque ele quer falar. Porque que espírito que quer se comunicar, ou que está aflito, ou que quer, né? A gente nem está falando daqueles que são levianos ou brincalhões, ou seja, aqueles que estão em sofrimento, que realmente precisam, certo? Então, se a gente sente a presença, né, vai depender de mim, né, como médium, se eu vou traçar com ele essa comunicação ou não. Aí eu tenho que ver, estou em um ambiente seguro? Agora, estou em uma atividade mediúnica? Eu posso realmente, será que eu devo e posso falar com esse espírito agora? Então, isso tudo eu preciso entender e compreender, né, como eu vou manipular essa faculdade mediúnica, e aí eu posso ir cortando. Ou seja, o médium, né, é lógico que é mais fácil, né, para aqueles que têm que ter a consciência do que está acontecendo. Tem médium que são considerados inconscientes. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que se preocupar com a educação mediúnica também, né? Então, um médium, por exemplo, que estuda, um médico que faz evangelho, um médico que procura um estudo, ele normalmente, né, por consequência, ele vai estar mais, a equipe espiritual vai zelar mais por ele, né? Então, é lógico que os espíritos vão tentar se aproveitar, vão tentar se comunicar, até porque eles são canais, mas vamos colocar assim, a gente vai ter mais suporte, a gente vai ter mais cuidado com a equipe espiritual se eles verem, né, que a gente está fazendo a nossa tarefa de casa, entende? Então, assim, há alguns exercícios mesmo onde a gente consegue parar, entendeu? Então, por exemplo, só um exemplo prático, já que a gente está falando de experiências, né? Vou falar de uma experiência que eu tive também na casa espírita como médium, tá? Atualmente não estou em grupo mediúnico prático, mas eu já estive durante um bom tempo, né? E sim, cada grupo mediúnico, a gente tem uns que a gente se afina mais e outros não. E eu tinha acabado de entrar, né? Apesar de conhecer, de ser todos amigos, mas uma coisa de conhecer trabalhando ali na mesa mediúnica, por exemplo, né? Então, na hora, né? Na hora que eu estava aqui, eu era médium, e ali era um grupo que atendia espíritos em sofrimento, né? Então já era um estágio um pouquinho mais assim. Então, só que o colega, né, o que estava ali, o dialogador, né, que estava falando com o espírito, vamos colocar assim, ele começou a ser agressivo com o espírito. Eu não, né, não entendi, até porque é uma pessoa maravilhosa, mas essa pessoa perdeu a paciência com o espírito. Ou seja, nós tínhamos encarnado, que estava ali na função de dialogar com o espírito, ele naquele momento estava sem preparo. O que eu fiz? Né? Eu segui exatamente aquilo que eu vi em estudo. Como eu estava entendendo e consciente de tudo que estava ali acontecendo, eu cessei a comunicação. Então, assim, nós temos que controlar, né? O médium, ele não é controlado pelos espíritos, nós que temos que controlar eles, né? Então, porque senão a gente vai dar vazão a muitos perigos que a gente vai estudar ainda. Né, quando o espírito começa, né, essa ideia que alguns espíritos divulgam, o espírito tem que falar, ele tem que deixar ele fazer o que ele quer, ele tem que expressar como quer. A gente não tem isso, a gente não, né, deixar o espírito fazer como quer não é uma frase que Allan Kardec escreveu em lugar nenhum, por exemplo. Né? Então, é um médium, pelo contrário, o livro é do médium, né? É um médium que tem que estar educado, que tem que estar o mais fino possível, né? Para tentar ter esse controle. Porque pode ter uma situação que vai sair do controle. E o que acontece? Tem que proteger o espírito, ao mesmo tempo se preservar, né? E o colega também. Né? Porque aí daqui a pouco você começa, imagina se você começasse a brigar, né? Aí seria um traço anímico muito, 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 muito grave, meu. Né? Se eu começasse a brigar,
com esse colega em defesa do espírito, por exemplo, né? Então era melhor o quê? Cortar, né? Era melhor, né? Como diz o Chico, né? Cortar o fio do telefone ali, porque senão ia dar um problema maior, né? É lógico, né, que isso depois é relatado no grupo, a gente leva isso aos superiores, né? Enfim, não é tão fácil, né? Não é tão bonitinho como a gente vê no estudo aqui. Mas isso, né, são experiências, né? Aí a gente pode perguntar qual é o ensinamento que isso, né, que essa experiência me deu, por exemplo, né? Aquilo que eu sempre defendo, né? Eu, o Zé Roberto, a gente sempre defende o estudo. Se eu não tivesse, às vezes, perdido algumas horas de estudo, se eu não tivesse, né, feito o curso, um curso mediúnico prático, eu fiz 3 vezes. Isso me ganhou experiência. E muitas vezes a gente pensa, vou reprovar, né? Mas foram ganhos de experiências que eu tive, que não adianta você ser médium ostensivo desde criança. Quando você vai para casa mediúnica, quando vai para casa espírita e para o grupo mediúnico, você tem que ser um instrumento ali, né? Então, assim, o que isso me deu, né, como experiência? O estudo, novamente, né? Que imagina se a gente não tiver o estudo, não tiver esse jogo de cintura, não tiver esse estudo prático, aí, de fato, né, olha a confusão que isso poderia dar. Só um minutinho, Carlos, acho que a Mônica estava com a mão primeiro. Pode falar, Mônica. Não, eu só falando um pouquinho de como que isso é comigo. Não é a todo momento. Até se tem as perturbações, tem os incômodos, mas não é assim, tipo, a gente tem como permitir ou não permitir. Comigo aconteceu muito dentro da Igreja Católica, acontece mais quando a gente entra em sintonia, entra em oração, quando a gente realmente se abre para isso, né? Quando a gente permite. E quando você está fora, não vou dizer que não tem, já aconteceu algumas vezes de vir as imagens, de eu ver, mas aí eu faço uma prece, falo, não posso falar, não estou preparada para isso, Isso e mesmo. falo, me desculpa, mas não posso ajudar. Mas isso é intuitivo, não é assim, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que se isso é certo ou errado, Então, te mas é a incluíram bem, maneira que eu acho né? de me blindar. Sim. Carlos, pode falar também, Agora eu. por favor. Então, a minha experiência foi um pouco não, foi bem diferente da de vocês. Eu fazia parte de um grupo de desobsessão na casa. E, lógico, eu entrei nesse grupo logo que eu terminei os estudos, né? E só que lá dentro, assim, aquela história não foi uma história de melindre, não era melindre meu, mas eu sempre tentei tomar o maior cuidado, um cuidado grande de não tentar interferir no que o espírito queria passar. Então, eu sempre tentei tomar o maior cuidado com isso, por quê? Porque vamos Eu acho que está cortando, Carlos. falar o que eu acho, né? De eu tentar interferir no que eu acho que outra pessoa poderia fazer isso, mas eu como médium não, sabe? Eu deixaria assim, já que vamos falar, o doutrinador, né? Vamos falar assim, a pessoa que está ali para, vamos falar, para ajudar, está fazendo alguma coisa, porque ele está sentindo que alguma coisa ali também não era muito legal, né? Mas, assim, eu sempre tentei fazer diferente. E a minha experiência pessoal foi mais ou menos assim. Eu, quando eu voltei eu tive uma impressão de uma coisa muito ruim para mim, para mim.
parecia assim que eu tinha sido desmascarado, sabe? Parecia assim que alguém tinha descoberto algo meu ali que estava me deixando envergonhado, que me deixou, estava me deixando não. A sensação que eu tive foi de muita vergonha, foi de vergonha, assim. Mas eu não sabia o que tinha sido falado, o que tinha acontecido. E só falaram que, para mim, depois, né, na hora da discussão do grupo, o que me comentaram foi que a pessoa foi uma pessoa que me conheceu em outras vidas e contou, e teve alguns relatos, e tipo assim, ó, você não é bonzinho, não. Você não é bonzinho, não. Vem com essa, porque você é médium, você tá aqui querendo ajudar e tal, mas você de bonzinho não tem nada, vamos falar assim, né? Vamos, né? E assim, eu vim aqui para ser ajudado. Me trouxeram para ser ajudado por ele? Não, por ele não. Então, assim, e a sensação, e aquela sensação de vergonha minha, foi muito forte. E nessa hora, o que eu levei, assim, o que eu fiquei com aquilo lá, para mim, tanto que até no outro dia eu liguei depois pro meu amigo que estava lá, né, que estava na reunião, que ele que estava conduzindo a conversa, né? Ele pegou e falou: Carlos, você não pode levar isso em conta de maneira alguma e tal, porque na verdade assim, foi o que eu falei. Ele falou assim, foi o que eu falei para ele. Você pode não ter sido uma boa pessoa, mas você está tentando ser. Mas assim, a sensação toda que ficou em mim foi uma sensação assim, você não é bom não. Não adianta, não vem com essa não, que você trata de rezar mais, estudar mais, ajoelhar mais, pedir, pedir não, agradecer mais, porque, na verdade, tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que acontece com você é mais do que merecedor. Então, ficou essa experiência para mim, sabe? O que eu levei daquilo lá é você tem muita coisa que você precisa arrumar em você mesmo, sabe? Principalmente aquilo que você emana de vibrações e tudo mais. Porque, assim, na verdade, quando você está num lugar daquele que você tem aquela sensação, assim, de que o espírito foi ajudado, a tua sensação é realmente uma sensação muito boa, sabe? Tipo assim, ele veio na reunião, ele falou por você, né? Tipo, vamos falar, você foi usado ali, foi o instrumento, e você se sente, né? Você consegue captar, igual a Mônica falou, você consegue captar aquela vibração, sabe, tanto positiva quanto negativa, tanto de alívio quanto de raiva, né? Você tem essa sensação. E quando a pessoa é levada e você sente que ela ficou daquela forma, né, melhor, você se sente legal, você se sente bem, né? E quando a pessoa chega e sai com uma dessa forma com que eu fiquei ali, eu falei, gente, eu não quero nem saber o que eu fiz. Eu tô querendo, deixa isso, que caia no esquecimento mesmo, porque com esse aí eu não quero topar mais, não. Foi assim, sabe? Então, realmente, o, a, esse, vamos falar, esse dom da mediunidade, que é de todos, eu acho que a gente realmente tem que se tá bem amparado para você poder realmente não se nem entrar pelo melindre e nem ficar na vamos falar, você nunca é o mesmo depois que você entrou e começou o trabalho. Nunca é. Você nunca sai dali, porque uma hora, talvez, né, eu estava me achando bom, uma pessoa boa, né?
E, na verdade, o que eu gostaria era de corrigir, realmente, o que eu gostaria era de corrigir todas essas, das imperfeições minhas, o que eu queria era que aquilo realmente não tivesse acontecido, né? E eu fiquei, assim, pela vergonha com que eu fiquei, pelo sentimento que ficou em mim ali, com certeza, eu tenho, eu tenho muito trecho para percorrer ainda, muita coisa para fazer, e ficar naquela experiência assim, seja, peça desculpas e entenda tudo o que acontece com qualquer pessoa, porque vai saber o que realmente você já fez, sabe? E essa foi assim, né? Essa foi a minha lá, sabe? Eu realmente fiquei, e ainda tem, ainda tem essa mesma sensação, assim, poxa vida, o que que será, né? Tem aquela curiosidade, mas passa rapidinho, viu, Ana? Passa Sim, né? rapidinho. E os médios, né? Os médios são aqueles que mais devem, né? Devem em quê? A Deus, né? Ou seja, a mediunidade vem, como a gente colocou, como colocamos ali no chat, a missão. Mas ela vem como é uma missão, mas ela tem outra parte que vem antes dessa missão. Ela vem como um resgate, como uma renovação, como uma oportunidade de evolução, né, para aqueles que mais devem, porque a mediunidade, como até a Mônica frisou, o que é isso? É uma oportunidade de servir ao próximo, né? Então aqui eu vou ligar a mediunidade à caridade, ou seja, o maior exercício perante a lei divina, né? Então é uma oportunidade da gente se renovar mesmo. Então aqueles que vêm como médios e estamos inseridos e tivemos essa oportunidade de trabalhar ou no centro, ou na mesa mediúnica, ou com o trabalho de cura, não importa, né? Mas são aqueles que mais precisam de ajustes, né? E por isso que muitas vezes vem, né? Em várias vidas vem como médium, né? Vem, né? Até o Chico Xavier, né? Recebeu da mãe dele a carta mediúnica, a mãe dele falando lá no início, quando ele tinha 17 anos, né? Bem jovem, falando assim, olha, agora vê se, né? Ela não usou com essas palavras, né? Mas é o que ela quer dizer, vê se agora faz o serviço direito. Então, o que será que o espírito, né, não o homem Chico Xavier, como ele esteve, como a gente o conheceu, o que ele será que ele não já fez no passado dele, né? Da mesma forma como nós, né? Então, a mediunidade vem com esse instrumento de evolução, né? Como esse socorro que a gente pede para poder colocar em serviço do nosso próximo. Aí o Allan Kardec pergunta, que foi o que aconteceu com o seu exemplo, Carlos, né? O Allan Kardec pergunta, mas por que então que Deus, a equipe espiritual, permite que alguns espíritos se aproximem de alguns médiuns, muitas vezes para poder incentivar o orgulho, a fascinação, ou para poder, né, ou para poder, como você colocou, né, levar essa bronca, ou, né, enfim, né, de vários testes, né, que o espírito, que o médium passa. Aí os espíritos respondem a Kardec, né, no livro dos médiuns mesmo que a gente vai estudar. E os espíritos respondem justamente para testá-los, né? Então, para ver qual que vai ser a conduta que esse médium vai ter perante aquele impacto que ele está vivendo, né? Então, assim, e não é só o médium que tem que estar preparado para essas situações que podem acontecer, né? O dialogador, né, como você falou, ele também tem que ter, né, esse mesmo jogo de cintura, né? Você imagina se ele chegasse e falasse, o Carlos é assim mesmo, né? Eu concordo com você, né? Então, assim, era tudo que o espírito queria. Era tudo que o espírito queria. Como que a gente tem que conduzir, por exemplo, essa entidade, esse espírito, né? Melhor dizendo. Né? Exatamente como você colocou, né? Então, como seu colega, acho que ele fez da melhor maneira possível.
né? Fala assim, olha, da mesma forma, né, como você também está buscando evoluir, também está buscando ser uma pessoa melhor, nós também aqui estamos, né? Então, aí a gente vai quebrando os argumentos do espírito, né? Sim, sim. Vai, então, assim, ao mesmo tempo não o afronta, né? Porque a gente não pode criar um ambiente, né? Não posso quebrar ali o padrão vibratório que a gente, né, tanto conquistou por prece, por oração, né? E eu não posso também, né, ofender aquele espírito ou entrar na dele, né? Então tem que ter muito jogo de cintura nesse aspecto, né? Verdade. E isso é muito comum, todos os médicos vão passar por isso, né? Então, assim, nem sempre a gente começa, né, como exemplo que a Sueli deu para a gente no início, a gente começa com mensagem de espírito bonzinho, de espírito protetor, eu digo o protetor do centro, do grupo, para depois a gente estar preparado para receber alguns que não são tão colegas assim, né? Ou que querem só ajuda, né? O que querem ajuda e as sensações, né? Os sentimentos que aquela experiência mediúnica traz para nós, um espírito que está em sofrimento, dependendo da nossa ligação de como expressamos essa faculdade mediúnica, a gente tem que ter uma habilidade muito grande. Porque a gente muitas vezes sente todos os impactos e, vamos colocar assim, as dores, os sofrimentos, os pânicos, tudo aquilo que o espírito está vivenciando ali no momento, ele está sentindo, né, naquele ato do fenômeno ali, e eu tenho que o tempo todo separar, né? Olha, essa dor não é minha, esse sofrimento não é meu, aqui eu só estou em exercício, né? E é lógico que tudo é benizado, porque quando a gente está no caminho certo, estudando, sabendo fazer com o controle da faculdade mediúnica, né? Que isso leva com o tempo, é uma prática, um exercício, e a gente vai também tendo esses benefícios, esses ganhos, né? Como fosse lá o bônus horas ali do nosso lar, a gente vai ganhando uma proteção, mas isso também, eles dependem muito de nós também. Quem mais levantou a mão, pessoal? Carlos, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, mano. Tá tudo certo. Obrigada pela sua participação. Alguém gostaria de falar, comentar alguma questão sobre a experiência do Carlos? Por favor, Edson. Na verdade, seria uma nova situação. Eu não sou médium, né? Quer dizer, não sou um médium ativo, né? Mas eu frequentava um centro espírita uma época, ali perto da JK, e esse fato aconteceu comigo, assim, através de um outro médium. Eu vou contar uma situação aqui até de foro muito íntimo, tá? Para contextualizar. A minha esposa, quando tinha 16 anos, ela fez um aborto de gêmeos, induzido pelo então namorado dela, que não queria, e a enganou através de medicamentos, e aconteceu isso. E lá nesse centro espírita, eu comecei a tentar me engajar também. Tinha um estudo que eles faziam e tal, e eu resolvi ir nesse estudo, e a minha esposa, vendo que aquilo estava me fazendo bem, quis ir junto comigo. Então, nesse primeiro estudo que a gente teve, a responsável pelo centro espírita, a gente quietinho lá no canto, né, nem só ouvindo, prestando atenção para tentar aprender. Ela falou: menina, como é que é teu nome? Aí ela respondeu, e ela falou: olha, na verdade, tem uma criança do teu lado, tá aí te acompanhando já faz um tempo, e ela chora muito. Um já veio, e ele também quer vir. Ou seja, já tinha um filho, e aquele que estava lá também queria vir. Seriam, talvez, os gêmeos que ela perdeu lá, né, nesse evento. Foi algo, assim, muito emocionante, e se existia alguma dúvida pela minha parte até então em relação ao espiritismo, ali eu pude ter certeza de que a coisa não era brincadeira. Ou seja, não tinha como essa senhora saber da história de vocês, não, né? Nunca viu. E visualizou exatamente o contexto ali, né? Ela acertou, Exato, né? Exato, foi incrível. Sim. E é muito comum quando a gente vai estudar isso, aprofundar do tema aborto e quais são os impactos do espírito que foi abortado, né? Sofre, é choro, né? Porque imagina, a minha oportunidade de reencarnar foi né? Interrompida compulsoriamente. Exatamente. Né? Eu não sei se ele veio, porque, na verdade, você viu lá, minha menininha, né? Não sei se é ele. Sim,
Pode ser, né? Pode Mas ser. a próxima oportunidade, né? O espírito está preparado, ele não pede, ele quer vir, Até né? Em brinco outro com minha contexto, esposa. mas vem. Até brinco com a minha esposa, falo, é palhaçada, tem que ficar criando filho dos outros agora. Ela reprogramou, Eros, ela reprogramou a falar assim, ó, quero esse pai que é melhor. Né? Esse é melhor. Né? Então, muitas vezes, vamos colocar, né? Estamos criando um romance Melhor espírita, assim, né? Às vezes o espírito tem mais ligação com a mãe, mas você se viu como instrumento e vai se criar novas afinidades, né? Estou aqui para Aí cumprir a minha missão. gente, exatamente. Então, muito bonita a sua história. Obrigada por você compartilhar. Valeu. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso horário, a gente nem completou que tudo estava programado para hoje, mas é isso mesmo, tá certo? Então, a gente, essa troca de experiência, né? Eu quis fazer isso no nosso estudo de hoje, justamente para a gente já começar a pensar, ou seja, cada experiência a gente falou de um tipo de faculdade mediúnica e de uma habilidade diferente do médico. Né? Então, assim, como é vasto, né? Mas a gente vai ter a paciência, o Allan Kardec teve de estudar, de estudar um por um, tá certo, pessoal? Então, vamos, até em respeito ao nosso horário, vamos encerrar, a gente continua na próxima semana, esse mesmo estudo. Algum bom, por favor, Zé. Desculpe interromper, eu acho que pelo horário, mas acho que a Valéria, levantou a mão, ela pode começar semana que vem, né? Perdão, Valéria, eu não vi. Não tem problema. Qual Valéria? A gente tem mais de uma, qual foi? Eu. Aqui está como Valéria Beleze, mas é a Maria Valéria. Ah, sim. Na verdade, é uma dúvida minha. Quando acho que é o Carlos estava falando daquela sensação ruim e tudo mais, eu não tenho mediunidade, não, mas assim, eu tenho da pandemia para cá, eu senti que isso ficou mais forte. E essa sensação, assim, esse sentimento de agonia, de sentir alguma coisa ruim, de você se sentir mal, e você saber que aquela sensação, aquele negócio ruim não é seu, mas eu tenho uma sensação que não é de espírito, é como se fosse vinculada a uma pessoa encarnada, sabe? Porque fica sempre a sensação de uma pessoa. É como se pode ser uma mediunidade intuitiva, né? Então, é como se captasse a energia percebe as sensações. Vamos trabalhar também sobre ela. Então, aí o que eu faço é rezar, me concentrar na respiração, e isso vai passando. Mas tem dia que é muito forte e parece que eu vou sufocar. Mas é a prece, pessoal. A prece é maior, ela, desde o médio iniciante ao médio mais, né? Ao Chico Xavier, por exemplo, é a mesma receita. É o mesmo então, bálsamo. Mas essa sensação, ela pode ser mesmo de uma pessoa encarnada, não de um espírito? Pode sim. Porque a gente está em ligação com encarnados e desencarnados o tempo todo. Né? Uma das formas de comunicação, inclusive entre encarnados, é a intuição. E a intuição, ela vem, né? Um dos embutidos dela ali tá a sensibilidade, as sensações, a percepção. E aquela sensação da gente, por exemplo, ver sei lá, Paulo Gustavo ficou doente de Covid, você olhar e falar assim, ai, que pena, ele vai morrer, e depois você pensa assim, nossa, que maldade a minha, porque parece que eu estou desejando mal. Uhum. E ao mesmo Pode ser uma sensação, né? Tem uns que falam mediunidade a premonição é um tipo de mediunidade, né? Lógico que não com aquela novela como faz nos filmes, por exemplo, mas você prever algum acontecimento bom, ruim, ou com várias pessoas, ou com uma pessoa só, isso pode ser também uma mediunidade, uma sensação. De você ter alguém doente na família e todo mundo está surtado e você está em paz, porque você fala, não vai acontecer nada. Uhum. Então, a gente vai trabalhar essa mediunidade também. Mas aí você vai entender vamos entender mais um pouquinho. Tá certo, Valéria? Mas segura aí a sua questão, que a gente vai retornar. O Kardec fala dessas questões também. Beleza, pessoal, obrigada.
Imagina. Quem gostaria de fazer oração para a gente? Um voluntário só. Quem levantou a mão? A Sil. Ah, pode fazer, Silvio, então, por favor. Acho que seu microfone está desligado. Ainda não estou ouvindo. Eu acho que não. Acho que a equipe espiritual quer outra pessoa. Outro médio de prece habilitado, gente. Alguém gostaria, por gentileza? Eu sugiro a Mônica. Quer fazer, Mônica? Por favor. Posso fazer. Obrigada. Posso fazer. Gostaria de agradecer à equipe espiritual pelos nossos ensinamentos de hoje, agradecer toda a presença dos bons espíritos, dos mentores espirituais, das pessoas que estiveram nessa reunião nos auxiliando, nos guiando, nos dirigindo e nos dando discernimento acerca dos assuntos sobre a mediunidade. Gostaria de pedir pela vida de cada um aqui presente, que o Senhor Jesus coloque a sua mão, a sua presença e a sua magnitude, o seu fluido vital, para que cada um consiga usar o seu dom e a sua mediunidade em exercício do amor e da caridade, que a gente possa cada dia mais estar aprendendo e usando esse recurso para o nosso crescimento e para o crescimento dos nossos irmãos, e que na semana que vem a gente esteja todos reunidos, abertos e propícios a receber todo o ensinamento e todos os bons fluidos vindo do mundo espiritual. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Ótima Tchau, semana. pessoal. Boa noite. Boa noite, ótima Boa noite. semana. Tchau, Tegondem. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.